Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Céu, o Clube de Empreendedores e Líderes. E dessa vez estamos recebendo uma pessoa super especial, Emily Rocha, ela que é administradora e publicitária, MBA em marketing. Ela também é fundadora da WeMove, uma startup nacional, diga-se de passagem, que tem transformado aí a mobilidade no Brasil. Ela foca em inovação, estratégia, eficiência e ela tem transformado esse cenário do empreendedorismo jovem. A gente vai conhecer um pouco mais da história dela. Emily, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Para mim é um prazer fazer parte desse podcast sensacional. A fama de vocês precede, né? Então, para mim é uma honra realmente estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco de como que surgiu o WeMove. E é isso, vamos para cima. Espero que seja de grande valia para quem estiver assistindo também. Com certeza. E de bastidores, vou contar pra vocês, a Emily é minha amiga desde quando a gente tinha 14 anos, a gente se conheceu num curso de inglês, depois a gente estudou junto, então eu e a Emily já tem uma trajetória aí, e é muito legal poder se reencontrar agora em uma outra fase da nossa vida, né, Emily? É verdade, amiga, assim, a gente comenta até que é um pouco louco que esse encontro tenha acontecido, quase 10 anos depois, mais de 10 anos depois, porque a gente não imagina, né, que 10 anos na frente a gente vai estar conectada com uma pessoa do passado de uma maneira totalmente diferente, né? Nesse caso aqui, com essa veia empreendedora em dois negócios opostos, porém, né, agora conectados através do céu, né? Pra mim, cara, isso foi incrível. Realmente, então tem um apego aí emocional, tem um lado afetivo muito forte, né? Emily, conta pra gente como é que foi essa tua jornada empreendedora. Sempre quis, né? Porque na época da escola você queria seguir um outro curso, né? Então conta um pouco pra gente como é que surgiu esse teu processo. Gabi, então, vou ser sincera, sabe? Eu acho lindo quando fazem essa pergunta nos podcasts para os empreendedores. Eles falam assim, quando era criança, eu vendia bolo nas reuniões de família, eu vendia isso. Eu vou ser muito sincera, eu nunca tinha me enxergado até um determinado momento da minha vida como uma empreendedora. Não me enxergava nessa posição porque eu queria trilhar o caminho tradicional. Eu queria fazer a faculdade, da faculdade para pós, daí encontrar um lugar interessante para se trabalhar, com bons benefícios, talvez me tornar até sócia. Mas eu confesso que essa veia empreendedora, ela não é uma coisa que eu diria que é nata, viu? Eu acho que ela foi desenvolvida, principalmente durante a faculdade, que foi quando eu comecei a atuar como profissional liberal ali, né? Prestando serviços de marketing para outros negócios. Então, assim, de maneira geral, eu sempre estive envolvida no empreendedorismo, mas ajudando a estruturar negócios de outras pessoas, nunca o meu. Né? Até que chegou um momento em que eu me vi nessa posição de falar, não, eu tenho conhecimento, eu tenho expertise, daqui a pouco a gente entra melhor sobre, né, no universo da assinatura de carro em si, e foi quando surgiu essa provocação de falar assim, cara, eu acho que eu tenho um potencial para construir uma coisa própria. Eu acho que é mais uma questão, não é uma questão de coisas que estão faltando, mas do que eu preciso começar a enxergar em mim mesmo para que isso seja possível, né? Então, esse meu universo de empreender e de criar uma empresa foi uma coisa que as circunstâncias me levaram. Porém, eu acredito que, de certa forma, a decisão profissional de empreender, ela é muito coerente com a maneira com que eu enxergo a vida. Então, era impossível não calhar nesse caminho, sabe? Hoje eu penso muito sobre isso. Sensacional. E nesse meio caminho não foi fácil, né? Tiveram aí vários obstáculos. Conta pra gente qual foi esse maior desafio ou os maiores desafios que você enfrentou nessa vida empreendedora. Cara, sem sombra de dúvidas, o maior desafio que eu enfrentei foi o de me fazer ser ouvida e ser levada a sério. Quando você é uma empreendedora jovem e mulher, é um pouco mais... Eu diria que o caminho não é muito amistoso para você, né? O caminho não é muito receptivo nessa jornada. Você precisa aprender a se posicionar e a se impor sem gritar, mas deixando os seus resultados falarem, né, sobre si. Então, com certeza, um dos maiores desafios que eu enfrentei desde sempre, mesmo quando eu ainda não era empreendedora, né, tinha um emprego convencional CLT, eu me vi nessa posição de... Peraí, eu preciso falar de uma certa maneira, eu preciso me comportar de uma certa maneira, porque se a minha idade vir à tona e juntar com o fato de eu ser uma mulher, eu acho que não vai ser legal para mim, né? Então, sem sombra de dúvidas, até hoje, né, eu diria que talvez num grau muito menor, mas isso ainda é sentido, é possível sentir isso, né? Enfim, em determinados momentos, em reuniões de negócios, dependendo com quem você esteja falando. Não é fácil, mas não é impossível da gente conseguir contornar isso hoje em dia. Você, como empreendedora mulher, imagino que sabe do que eu estou falando, porque isso não é uma particularidade da vida da Emily, mas para toda mulher jovem
que escolhe trilhar esse caminho do empreendedorismo, né? Justamente, isso causa um amadurecimento nosso muito rápido, Muito né? precoce, Em questão da imagem, em questão da maneira de falar, dos ambientes. Então, tudo isso impacta de maneira direta nos nossos negócios, na nossa vida. É uma brincadeira até que eu faço, faz parte ali do meu storytelling, quando eu pergunto quantos anos as pessoas acham que eu tenho. Né? Sempre falam muito mais do que aquilo que eu tenho. Não é por aparência, pelo comportamento. Questão do comportamento. Nossa, e as experiências. Nossa, Gabi, você já viveu tudo isso, né? Já a tem energia que você passa, assim, é diferente. Justamente. Maturidade e idade são coisas completamente... Elas não necessariamente estão ligadas, né? Então, a gente acaba envelhecendo, né? Entre aspas, por conta da gente ter... A gente sente a pressão de ter que se comportar de uma certa maneira. Mas, sinceramente, eu só vi ganhos. Eu só vi ganhos nessa certa pressão, né, social, de você ter que se impor. Eu só vi ganhos. Eu acho que até que se não houvesse essa cobrança, talvez eu não estivesse onde eu estou, não tivesse conseguido chegar aqui, sabe? Talvez eu não sentiria que eu deveria mudar quem eu era. E eu não vejo isso como uma coisa ruim, porque não foi... Eu não me descaracterizei como pessoa. Eu amadureci mais rápido, que é exatamente o processo que você está falando agora. Maravilha, e eu acho muito legal quando a gente fala sobre isso, porque eu vim de uma outra formação. Sim. E aí as pessoas falam, poxa, mas você não perdeu tempo fazendo aquela formação, e pelo contrário, eu não invalido o tempo que eu tive tendo a minha formação. Isso, pelo contrário, me ajudou a trilhar determinados caminhos, que se eu tivesse feito qualquer outra graduação, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, acredito que nada é por acaso, tudo tem um propósito. Nunca é, eu acho que as coisas estão... sempre estrategicamente posicionadas no nosso caminho e em todos os aspectos. Aqui a gente está falando de empreendedorismo, de vida profissional, mas a gente sabe que absolutamente cada acontecimento te coloca exatamente onde você deveria estar, né? E eu concordo muito com você e sinto que na minha vida foi igual. Senti ao longo do caminho, algumas coisas sempre acontecem. Eu, por exemplo, uma coisa bem particular da minha história é que eu vim de 4 anos de indústria farmacêutica. Sou formada em administração e eu iniciei a minha vida, né, de trabalho dentro de uma indústria farmacêutica, que nada tem a ver com o que eu faço hoje. Porém, foi um lugar que eu precisava estar para me conectar com pessoas que lá na frente me colocaram nesse universo. Tudo estava conectado de alguma forma, né? Então, até certas coisas que eu aprendi durante o tempo de indústria, né, muito ligada a indicadores de qualidade, KPIs e não sei o quê, que é algo muito particular de operação industrial, hoje estão presentes dentro da startup, que é uma coisa que a gente sabe que todo negócio precisa de indicadores de qualidade. E aí hoje eu penso, caraca, quando eu tinha 18 anos, eu estava lá dentro da indústria, vendo isso todos os dias, sem imaginar que um dia eu iria ter que não só olhar para isso, mas analisar, aplicar, sabe? Ter uma cadência de análise desse tipo de indicador dentro de um negócio próprio. Então, pensa só, não era uma coisa nova para mim, foi uma coisa que eu já havia visto, né? Então, a indústria teve o seu papel também nesse meu caminho, né? Embora naquele momento eu jamais poderia prever que isso fosse acontecer um dia, né? Perfeito. E na época do ensino médio ali, todas as pessoas, né, pensam em ter ali alguma formação, já pensam, eu quero ser isso quando crescer. E a Emily era uma das que falava que ela queria fazer odonto, né? Conta pra gente que momento que mudou, assim, onde você parou na administração, Nossa. Como é que foi esse processo? Olha, você desenterrou esse lance da odontologia, porque, de fato, eu tinha certeza absoluta que o meu futuro seria construído em cima de uma carreira na área da saúde, nesse caso especificamente da saúde bucal. Tanto que eu prestei os vestibulares, passei no vestibular para a Universidade Federal do Amazonas na época, porém eu já tinha começado a minha faculdade de administração, né, pela faculdade particular, né, pelo ProUni. Cara, que legal essa pergunta de responder, porque eu vou ser muito sincera, eu nunca parei para analisar em que momento de fato ocorreu essa ruptura, mas eu lembro de uma coisa. Quando eu fazia faculdade, eu estava no primeiro período de administração, eu comecei a ser bombardeada com todo aquele universo, porque a administração é uma faculdade muito ampla, você vê de tudo. A administração, eu costumo dizer, ela é uma faculdade na qual você não pode parar. Você tem que fazer administração e depois fazer outra faculdade. Ela é como se fosse um grande leque de oportunidades ali que você observa e fala assim, não, peraí, isso aqui eu me identifiquei, eu acho que eu tenho vocação para isso. Tanto que tem muita gente que faz administração e depois se torna contador, vai ser advogado e tudo, mas precisava da administração para ter essa visibilidade, né? Mas eu lembro que durante a faculdade, quando eu me vi ali no primeiro período, eu lembro que tinha uma matéria que era bem assim o nome, Desenvolvimento Pessoal e Empregabilidade. E ali eu comecei a entender sobre o que é uma empresa, como uma empresa funciona, quais são, né, uma empresa nada mais é do que vários apetrechos de uma máquina muito maior. E eu fui começando a entender sobre como esse universo funcionava e falei, cara, isso aqui é legal, isso é interessante, né? Eu acho que isso é mais legal que a odontologia. Eu acho que isso aqui é mais
animado, eu acho que é mais dinâmico, eu acho que pode ter alguma coisa legal aqui. Quando saiu a minha aprovação em odontologia, eu não queria ir. Eu falei, ai não, eu acho que eu me encontrei, eu acho que é isso daqui. Tem alguma coisa, não sei o que que é, mas eu sinto que eu estou exatamente onde eu deveria estar. Então foi quando, na verdade, foi a vivência dentro da vida acadêmica ali na faculdade que eu falei, não, eu acho que deve ser aqui, por conta do que eu senti. Porque às vezes a vocação não é uma coisa muito racional. Você sente quando é para ser e quando não é para ser. Então, se você está esperando que eu te traga vários argumentos de por que eu larguei e fui para lá, não se tem isso. Tá? Não consigo te trazer isso. Eu senti que eu era uma pessoa do mundo corporativo. E acabou, encerrou, sabe? E foi ali que eu tomei a decisão de falei, não, eu vou até o fim com isso. E o mais interessante é que você sempre foi atrás das oportunidades, né? Se ela não estava ali na tua frente, você corria atrás. Que, inclusive, começou um estágio ainda como acadêmica, Sim. né? E entrou na indústria. Como é que foi aos 18 anos, né? Dentro de uma grande indústria e trabalhando com várias pessoas, primeira vez no mercado de trabalho. Como é que foi esse processo? Gabi, legal também se perguntar isso. Eu sempre comento com os meus amigos que no momento que eu fiz 18 anos, tudo mudou. Não porque eu fiz 18 anos, mas porque foi o ano em que eu estava agora por conta própria. Comecei a faculdade, fui tirar CNH, fui estagiar, tudo ao mesmo tempo. E foi quando eu tive que deixar de ser uma menina e ser uma mulher, porque é isso que o mundo ia exigir de mim naquele momento. E essa questão que você fala, né, de como que foi ir para a indústria, como foi conseguir esse estágio, eu fiquei totalmente surpresa com a minha própria capacidade, né? Eu participei, eu lembro na época, de um processo que era para contratar 5 estagiários e foram 200 pessoas participando desse processo seletivo dentro da indústria. E eu pensei assim, cara, eu vou entrar aqui para ver o que vai dar, mas, né, são 200 pessoas para eu estar entre as 5 é muito difícil. E quando eu consegui passar nesse processo, eu entrei dentro de uma indústria na época que tinha um valor muito interessante, tinha vários benefícios para o estagiário que geralmente as indústrias não ofertam, né? Então eu estava num lugar muito interessante para a carreira. Eu me senti muito feliz, me senti muito grata e foi ali que eu comecei a ter uma noção de que eu não era uma qualquer, que existia alguma coisa especial, que existia alguma coisa interessante na maneira como eu me comunicava, talvez, ou como eu pensava, e que se eu tinha conseguido ser aprovada dentre tantos, eu poderia, então, começar a explorar essas minhas competências e ver o que mais eu conseguiria fazer. É muito legal, né? Porque isso aumenta a tua autoestima e você fala, não, peraí, se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer outra coisa. Aí quando você faz outra coisa, você fala, pô, se eu conseguir fazer isso e outra coisa, eu consigo fazer mais uma. Gera mais confiança, Nossa, segurança. E aí você começa a se tornar uma pessoa executora, né? Planejar é legal, mas executar é melhor. Se mover é melhor. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante. Ah, que você não espera as oportunidades. Cara, a verdade é que absolutamente tudo que aconteceu na minha vida sempre foi porque houve um input inicial da minha parte. Mesmo que tenha sido uma microação, houve alguma ação, houve um movimento, né? Então, hoje eu tenho a oportunidade de conversar com alunos de universidade, né? Às vezes eu vou nas universidades para contar a minha história, para falar sobre a Unimove, e é muito legal eu poder olhar para a carinha deles tão jovens, no mesmo lugar que eu estava anos atrás, sentado naquele auditório, e poder falar isso para eles que eu estou dizendo agora, de movam-se, né? Mexam-se, porque as coisas vão acontecer, na feita que você começar, de fato, a se movimentar, né? Mas é isso, foi muito impactante para mim, foi absolutamente necessário para que eu pudesse começar a desbravar naquele momento, a partir dos 18, né? É isso. E dentro da indústria, você já estava fazendo trabalhos fora como profissional liberal, né? Como é que foi esse start? Foi uma renda extra? Se desafiou? Cara, eu vou ser sincera, não foi por dinheiro. Não foi por dinheiro porque eu recebia bem, pensa, imagina, uma menina jovem, solteira, não tinha nenhuma responsabilidade financeira, né? Coisas básicas, muito bobas. Não foi por dinheiro, foi por paixão, foi porque aquilo me chamou a atenção. Eu lembro que eu construí em 2018 um blog. Eu criei um blog no WordPress, fui lá, não sabia nem como é que era, comprei os templates, não sei o quê, porque eu queria escrever sobre empreendedorismo. Isso na faculdade, ali pelo 4º período, eu queria escrever sobre empreendedorismo, porque eu queria que aquele portal servisse de chamariz para pessoas que queriam que pudessem me consultar, me colocar numa posição de mentora, talvez, ou de eu prestar algum serviço de marketing. Então, lá atrás, né, quando essa questão do empreendedorismo do universo digital nem era tão difundido, eu já estava no meio dele, porque eu sempre estava pesquisando, estava entendendo como é que é esse negócio de afiliado e tudo mais. Acho que todo mundo que hoje está no digital começou assim, né? Marketing de afiliados. Aí todo mundo começou entendendo isso e depois foi entendendo o resto. Mas eu comecei com esse blog, não foi por dinheiro, não foi por necessidade financeira, foi simplesmente porque eu queria ser alguém. Eu acho que se eu pudesse resumir assim toda a minha... Se você me perguntasse, Emily,
se você pudesse atribuir todas as suas conquistas a alguma coisa que você sentia ou pensava, o que que era? Eu vou te dizer, porque eu sempre quis ser alguém. Eu sempre quis ser alguém, uma pessoa, uma referência, alguém que pudesse mostrar o caminho. Eu sempre me vi como alguém que ilumina o caminho. Agora, com que exatamente? Com que conteúdo, com que expertise, com que conhecimento? Eu não sabia. Mas essa minha chama de querer ser alguém foi o que me fez começar a me colocar à disposição de empreender, mesmo que de maneira bem tímida ali, para já sentir já me posicionar dessa maneira, sabe? Mas foi muito assim, eu diria que foi muito genuíno, foi muito meu, foi muito uma coisa que uma necessidade minha, sabe? De uma coisa que eu sempre quis e sempre sonhei. Sensacional. E hoje você é fundadora de uma startup, né, voltada aí ao processo de mobilidade urbana. Como é que foi isso? Não é só você, né? Tem outros dois sócios. Como é que foi esse processo? Onde é que surgiu? Assim, do nada, um dia eu acordei e vou criar uma startup aqui. Como é que foi esse processo? Cara, então, eu acho até interessante o que você falou também. Eu não sou a única sócia fundadora da WeMove, né? Além de mim, eu tenho outros 2 sócios, que é o Paulo Tadeus e a Bianca Borges. Hoje a gente vive aí um relacionamento à distância, porque o Paulo está em Minas, a Bianca está em São Paulo e eu estou aqui em Manaus. Então a gente fica nessa triangulação, né? Eu sempre estou lá, eles também já estão de vir aqui tem um tempinho. E vou ser muito sincera, cara, nós já viemos do mercado de assinatura de carros, né? Nós 3 já viemos de uma outra experiência passada desse universo. Porém, ali quando nós estávamos ainda naquela operação anterior, a gente começou a enxergar coisas no mercado que nem mesmo a operação que nós estávamos ainda abordava, né? Ainda atendia certas necessidades, né? Além de que, de maneira geral, a gente observou um comportamento que eu acho que você também, as pessoas que estão assistindo vão se identificar, que hoje o comportamento do consumidor, ele tem mudado, mas dos últimos anos para cá mudou de maneira drástica, né? Os serviços por assinatura, eles estão tomando o espaço do que antes era a aquisição, do que antes era ter, né? A gente percebe que hoje já existe uma certa mudança de pensamento em relação a possuir aquilo e usufruir daquilo, né? Não é à toa que tem o serviço de assinatura de filmes, de séries. Você pode hoje assinar um telefone, você pode assinar uma câmera, um computador. Tem serviços a rodo de assinatura. Foi quando a gente veio desse universo, né, da assinatura de carro e pensou assim, cara, é um mercado que ainda tem muita água para nadar, sabe? É um universo azul com muitas oportunidades onde a gente pode mergulhar e criar e fazer o nosso nome aqui. Como eu já tinha expertise da assinatura e eles também, e a assinatura, gente, começou a realmente existir ali no Brasil de uma maneira mais, né, de uma maneira mais concisa, mais atuante a partir de 2016, né, quando as primeiras montadoras ali começaram a trazer para jogo esse mercado da assinatura de carro. Aí, da pandemia explodiu, surgiram outras startups na época, como a Tube, em São Paulo, que já fazia esse processo. E aí, de 2020 para cá, o mercado vem crescendo anualmente cerca de 30%, né? Então, a gente falou assim, cara, existe mercado, existe produto. A gente sabe como fazer as conexões necessárias para que a gente possa criar uma estrutura de uma empresa que foi forjada em bases sólidas. Levando em consideração que o mercado é relativamente curto e a gente tem 5 anos, então a gente pode se considerar um dos maiores especialistas do Brasil nesse mercado. Então, vamos criar uma startup? Eu lembro que nós estávamos em outro estado, quando a gente pensou sobre isso e tal. Foi uma provocação muito mútua, assim, nós conversamos e falamos, vamos fazer isso? A gente vai fazer isso? Porque se for para fazer, vai ter que ir até o fim. Você sabe que isso vai exigir muita coisa e tal, muitas renúncias. E foi isso que fez, foi uma provocação, assim, do mercado e também juntando uma expertise que já existia. A gente falou, não vamos embolsar essa expertise, não vamos engavetar essa expertise, vamos continuar aplicando ela, porém agora numa operação própria, né? Então foi isso que aconteceu e aí se deu, né, a WeMove, que hoje existe, atende o Brasil inteiro e tudo mais, mas acho que depois a gente vai entrar nos detalhes, né? Mas conta pra gente. Falou e todo mundo deve estar pensando, o que é isso, né? O que é isso? Então explica pra gente o que é a WeMove, o que ela faz no mercado, o que ela beneficia a mim. Vamos lá. Perfeito, vamos lá. Antes de qualquer coisa, a WeMove não é uma locadora de carros. As pessoas tendem a fazer essa confusão, mas a gente entende até o porquê. Nós somos uma força de vendas. Nós não somos nada mais do que o meio de campo entre a locadora e o cliente final.
Então, as locadoras, elas já têm esse produto de carro por assinatura, mas é inegável que elas ganham muito mais dinheiro com a locação a curto prazo. Você viaja para a Bahia, quando você vai para Paraíba, para Recife, você vai lá e, eu quero carro uma semana. Você vai na Localiza, na Movida, pega um carro e resolve o seu problema. Então, é inegável que esse é o carro-chefe das locadoras hoje em dia. Porém, o serviço de assinatura ele sempre existiu, mas ficou meio marginalizado. Por isso foram surgindo startups de assinatura de carro que fazem a venda desse produto. Então, a gente pega, incorpora o produto, aprende tudo sobre ele, vira do avesso, e a gente oferta esse serviço para o consumidor final. E quem nos comissiona por esse serviço são as próprias locadoras. Então, isso não tem uma diferença de preço, que a galera pensa assim, putz, não vou comprar, não vou assinar direto com a Imove, porque assinar com a locadora deve ser mais barato. Mas, na verdade, é o mesmo valor, porque nós estamos a serviço das locadoras, né? Então, o que é a assinatura de carro, como ela funciona, né? Você quer um carro novo. Você chega com a Imove, você fala assim, olha, eu preciso de um SUV, eu preciso de uma T-Cross Highline. Você seleciona o tempo de contrato que você quer ficar, então que vai geralmente de 12 a 48 meses. Você fala assim, não, eu quero ficar 36 meses com o carro, beleza. Qual a cor que você quer dessa T-Cross? Eu quero preto, tal, Platinum. Beleza, a gente vai coletando essas informações suas e você seleciona também a quilometragem desse serviço. Então, de 1.000 a 3.000 quilômetros por mês dentro dessa faixa. Quanto você quer rodar? 2.500, 3.000? Beleza, então a gente vai coletando com você todas essas informações, todas as suas preferências e desejos. E aí a gente coleta, óbvio, alguns dados que são de praxe, CPF. Por quê, gente? Uma coisa bem legal que eu acho, vou até olhar para ali para falar isso. O produto de assinatura de carro, ele não é um produto para todos os públicos. Eu acho que um dos maiores diferenciais da Imove é que a gente fala a verdade em relação a isso. O produto da assinatura de carro, ele requer que você se enquadre dentro de certos critérios para você ser aprovado por uma assinatura de carro, né? Então, envolve uma comprovação de renda, uma certa análise de crédito, ou seja, você tem que ter um bom relacionamento com os órgãos de proteção ao crédito, porque é um bem com um valor muito expressivo, é um carro. Então, é até normal que se tenha essa análise, né? E aí, a gente faz toda essa análise. Ao invés de você ter que ir locadora por locadora, putz, eu vou ter que ir na Movida, na Unida, na Localiza, em vez de você fazer tudo sozinho e cair até algumas pegadinhas, porque os contratos são complexos, você chega com a Imove, a gente coleta essas informações todas, dispara para o mercado o seu perfil e já te retorna, fala, olha, você já foi aprovado na Localiza, na Movida, e a gente acredita que a Movida pode ser melhor para você por causa disso, daquilo. Então, a gente oferta todo um serviço de consultoria para que você não tenha que perder o seu tempo fazendo isso sozinho, correndo o risco de fechar um contrato que não vai ser legal para você. E, no fim das contas, eu não preciso nem dizer que a assinatura por si só é bacana pra caramba, né? Porque é usufruir de todos os benefícios de se ter um carro sem a dor de cabeça de se ter um. Então, é um céu, assim, para quem se enquadra nos critérios e quer ter uma vida... quer dirigir sem se endividar, quer poder trocar de carro sem se preocupar em perder dinheiro na revenda por conta de depreciação, porque na assinatura, no nosso modelo, isso não é uma dor de cabeça sua, sabe? É evidente, assim, que o benefício da assinatura para a vida de qualquer um é gigante, né? Traz paz de espírito, previsibilidade financeira. Então, espero que eu tenha conseguido deixar claro o que é assinatura, porque são detalhes, mas eu juro que, de maneira geral, muito mais simples, né? Porque eu sinto a necessidade aqui nesse momento de usar esse espaço para trazer certos detalhes, né? Para trazer uma clarificação, de fato, realista sobre esse produto, sobre esse mercado, né, de assinatura. Realmente, como você falou, é algo novo, né? Um mercado novo que muitas pessoas ainda não têm acesso, né? Então, às vezes, lá para fora, São Paulo, Minas, talvez seja mais corriqueiro, né? Total. Que Manaus não tem tanta essa cultura. Então, é interessante você estar trazendo esse tipo de conhecimento para que as pessoas possam ampliar a mente. Falando, poxa, queria comprar um carro novo, mas às vezes eu não tenho aquele valor todo da entrada, a parcela, enfim, toda uma situação. E a manutenção, né? Vários outros, seguro. Então, a assinatura, ela, dependendo do pacote, né? Do plano que for adquirido, ela já abrange tudo isso. Desculpa interromper, Gabi. Até é importante deixar claro que independente da assinatura, todos os custos operacionais já estão inclusos. Manutenção, assistência 24 horas, seguro, troca de pneus, tudo isso está incluso numa mensalidade fixa. Ou seja, até legal também deixar claro que fique despreocupado. E dependente da categoria de carro que você pegar, do tempo de contrato, esses custos operacionais, essas dores de cabeça, que geralmente são as dores de quem tem um carro próprio, elas não são mais a sua responsabilidade. Então, é isso que eu também é interessante a gente deixar claro, né? Facilidade, comodidade, né? Entender a necessidade que às vezes a pessoa trabalha o dia todo, não tem tempo de ir para uma oficina, mecânica, Pensa enfim. Só um médico, plantonista, tendo que parar a vida para resolver problema com seguradora, com locadora.
Locadora, até mesmo dentro do nosso processo, o pós-venda das locadoras ainda também é super massa em relação a isso. Então, até que quando você precisar resolver um problema, a gente também ainda está nesse meio de campo para te ajudar a resolver de uma maneira muito mais rápida, talvez, do que você resolveria sozinho, direto com a locadora, né? Perfeito. E esse nome? O eMove, como surgiu? Tem a ver com movimento? Como é que é? Conta pra gente. Foi uma brincadeira que a gente fez, assim, mas o I é nós, né? A gente queria muito que o nome da marca ela tivesse esse senso de pertencimento e de comunidade. Nós queríamos trazer ao eMove pra gente, ela é mais do que um benefício de mobilidade. Ela é uma liberdade real, sabe? E até revolucionária, né? Nós queríamos que as pessoas quisessem fazer parte disso, que elas enxergassem isso como um movimento, como algo diferente, algo que elas realmente de fato quisessem fazer parte. Então a questão do I é isso, né? Nós nos movimentamos como você, aí que vem o Move, né? O eMove, a gente se movimenta contigo. A gente está contigo nessa, sabe? Nós estamos juntos, ninguém aqui está, sabe? Você não está sozinho, é uma comunidade muito maior. Inclusive, hoje a gente tem, nossa, gente, milhares de adeptos no Brasil da assinatura de carro, que conhecem esse modelo e não conseguem mais voltar para a compra tradicional. Eu sabe o que é legal? Que o nosso Move, ele tem 2 Os, né? E isso também não foi por acaso, a gente quis fazer uma brincadeirinha, né? 2 Os, porque o carrinho tem 2 rodas de lado, né? Se você pegar um carro e colocar ele a silhueta, você tem 2 rodas. Então, a gente quis fazer uma brincadeira com isso também. Mas é isso, é mais de movimento. Uma marca que se movimenta contigo, que está com você desde o início do processo até a entrega do seu carro, né? Depois do encerramento desse contrato. E eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo com o nome. Eu, particularmente, acho esse nome incrível, ele é o nosso xodó, a gente não se vê um dia passando por um rebrand e mudando o nome da marca, se jamais, porque a gente acha que foi uma decisão, uma bela decisão de nome para a marca, sabe? A gente realmente está muito feliz com a escolha que a gente fez, não só de nome, né, mas da identidade, né? A identidade da eMove, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhadinha, vocês vão ver que ela também ela tem uma cor, né, mais vibrante, tudo isso foi estrategicamente planejado para a gente conseguir atingir o que a gente queria, né, com o posicionamento de marca. E isso é muito importante porque muitos empreendedores acabam pensam em vários outros, pensa no produto, pensa na solução e não pensa no nome, na marca que vai ficar na cabeça do cliente. Nem é um nome fácil. O eMove, apesar de ser inglês, né, é um nome fácil, memorável, né, impactante. E é muito legal vocês terem pensado todo em um conceito da marca. Não é simplesmente um nome, bora criar aqui um negócio, não tô fazendo nada, vou criar aqui. Não. Existe um conceito por trás, existe uma história e que isso conecta com o cliente. Tudo isso gera uma conexão, um relacionamento, que é como você falou. Acabou aquele período da assinatura, a pessoa vai querer renovar o outro e falar, poxa, eu não vou precisar mais ir em várias locadoras para bater cabeça com esse tipo de coisa. Porque, lembra, teu cliente não tem tempo, ele quer facilidade, ele quer praticidade no dia a dia. Então, você já consegue fazer tudo isso para ele. É incrível. E como você falou, a eMove, ela não é única, né, de assinatura de carro no Brasil. Mas o que diferencia o eMove, né, das que já existem no mercado? O que é que vocês olharam assim, nossa, isso daqui não tem, foi uma dor que vocês tinham e a gente precisa solucionar esse problema? Perfeito. Eu atribuo os nossos diferenciais a 2 pontos específicos. O primeiro deles é que a gente tem um posicionamento de marca forte e muito transparente. Nós realmente explicamos o produto e como ele funciona e deixamos muito claro para o nosso cliente, para o nosso assinante, no que ele precisa estar inserido de critérios para que ele possa se tornar um assinante. Porque hoje o que a gente vê muitas empresas desse mercado levando uma falsa mensagem de que esse é um produto para todos, quando a gente sabe que, na verdade, ele tem, sim, alguns pormenores que você precisa cuidar, alguns critérios que você precisa estar inserido para poder estar apto para uma assinatura. Então, esse é o primeiro, eu coloco como sendo o nosso primeiro grande diferencial, que é transparência acima de tudo. Nós somos transparentes com você. Inclusive, se não fizer sentido para você, e se talvez a compra, o financiamento, naquele momento, matematicamente falando, estiver mais viável, a gente também vai te dizer, fala assim, olha, sabe de uma coisa? Nesse momento, para você, faz mais sentido o financiamento. A gente é muito realista de que o produto da assinatura é um produto maravilhoso, mas ele não se enquadra para a realidade de todo mundo e ele não vai ser perfeito para todos. Talvez tenham pessoas que sim, a compra, né, a questão de ser o proprietário do bem faça muito mais sentido do que a assinatura, né? Então, esse é o primeiro ponto, que é esse posicionamento de marca forte e transparente. E o segundo ponto é que nós somos a única
startup do Brasil que temos o seguro reembolso. Como que funciona isso? Geralmente, quando você assina um carro, até quando você financia, você tem uma coparticipação, né, de seguro. Então, vamos supor que você bate seu carro. Dependendo da gravidade do acidente, você ainda vai ter que arcar. Com uma parte daquilo você arca. Mas nós somos a única empresa do Brasil que te reembolsamos 100%. Mesmo que você tenha uma perca do carro, alguma coisa assim, e você precisa arcar com uma parte daquele custo, a gente vem logo em seguida e te reembolsa. Então, a gente, com essa nossa estratégia, né, de atribuir mais esse produto dentro da assinatura de carro, a gente traz para o nosso cliente ainda mais segurança, ainda mais previsibilidade, sabe, do que ele já tem de maneira geral com a assinatura, que já é uma solução muito legal. Então, hoje não existe nenhuma outra empresa no Brasil que oferta essa benesse que nós ofertamos para os nossos clientes, né? Então, sim, esses são os nossos 2 maiores diferenciais que nos colocam, né, de maneira destacada em relação às demais empresas do mercado de assinatura, com certeza. Incrível. E melhor de tudo isso é que em pouco tempo vocês conseguiram um posicionamento muito estratégico dentro do mercado, né? Vocês conseguiram abarcar aí um cenário muito abrangente, né? Então, a gente tem aí São Paulo, né? A sede é em São Paulo. Então, ela tem atuação em São Paulo, em Minas também. Na verdade, Gabi, a WeMove, ela atende todos os estados do Brasil. Isso é muito legal de se dizer, assim, porque embora hoje a nossa sede seja em São Paulo, mas aí para deixar claro, né? Hoje o nosso time ele trabalha de maneira remota, que é uma outra coisa super legal, que a gente conseguiu construir um negócio que gera resultado, né? Que é escalável, que tem que já tem até uma certa aceitação interessante de mercado por conta da assinatura, já está há alguns anos aí, né? Além disso, a gente conseguiu, na real, criar todo esse ecossistema trabalhando de maneira remota. Então, hoje a gente não possui um time ainda físico, embora nós queiramos isso, e hoje a sede está em São Paulo, né? Nosso CNPJ ele foi estruturado na região de São Paulo, mas nós atendemos o Brasil inteiro. E o pessoal fala assim, mas como isso é possível, gente? Se você está em Minas, eu não sei quem está em São Paulo. Como que é possível que essa operação atenda o Brasil inteiro? E a real, pessoal, é que como nós temos parceria com as principais locadoras do mercado, onde elas estão, nós também estamos. A gente trabalha por intermédio delas. Se existe, e hoje a locação de carro, que não é assinatura, a locação ela já é muito difundida. Então, todos os estados do Brasil, quase todas as cidades do Brasil, têm as locadoras. E se elas são nossas parceiras, logo lá nós estamos, né? Então, é muito legal porque a WeMove hoje tem assinante em todos os estados. Tem assinante na região norte também, onde eu estou agora, mas tem muito na região sudeste, né? No sul do país, enfim, no nordeste. A gente tem assinante por todo lado, assim. É um orgulho poder dizer que, embora a nossa operação seja relativamente jovem, né? E esteja agora desbravando, né? Chegando em certos... em um momento assim de mais segurança financeira e tudo mais, para mim é um orgulho poder dizer, né, que nós temos assinantes em absolutamente quase todos os estados do Brasil, né? Que legal, que vocês conseguiram realmente abarcar o mercado aí de maneira muito inovadora, estratégica e jovem, né? Então, um negócio feito por jovens que tem essa pegada inovadora. E tem muita coisa boa vindo por aí, né? A gente tem aí traçado alguns planos. Sim. E isso é sensacional. E, Emily, beleza, com tudo isso, né? Tirando a nossa amizade, como que tu entrou no céu? Como é que foi isso, assim, esse processo de, meu Deus, vou entrar em um clube, como que chegou aqui com a gente? Eu vou ser sincera, assim, não foi uma coisa do dia para a noite, né? Quando nós começamos a WeMove, nós sabíamos, uma coisa que talvez não tenha ficado claro, hoje eu sou CMO da WeMove, então toda a parte estratégica de marketing, de posicionamento de marca, ela é minha responsabilidade. E eu, como uma pessoa já, né, desse universo há muitos anos, eu sabia que ia chegar um momento, quando a gente tivesse começado, atingindo um certo patamar, que nós precisaríamos começar a olhar para a imprensa, para a marca de uma maneira mais estratégica, né? Pensar em como a gente vai ser vistos pelo mundo. Então, já estava mapeado que ali, por volta dos 6 a 7 meses de operação, nós começaríamos a nos colocar em certos lugares, né? De maneira mais estratégica, né? Em clubes de empreendedorismo, começaríamos a trabalhar a nossa imagem para sair em releases de jornais, né? De portais, de mídias, diversas, além das redes sociais, que é uma coisa que a gente trabalha muito bem. Então, quando chegou esse momento, a gente falou, não, nós fizemos uma reunião e falou assim, gente, esse é o momento, chegou a hora, né? Conseguimos
entendemos o negócio, conseguimos ganhar dinheiro com essa operação, entendemos como que isso funciona, a gente já minimamente já tem uma previsibilidade de receita, então chegou a hora da gente se posicionar para o mundo como donos desse negócio, que é o que somos. Então o legal é que esse movimento ele não é isolado, não é só a Emily que está fazendo do lado daqui, a Bianca está fazendo do lado de lá e o Paulo também. Então nós, de maneira simultânea, estamos trabalhando a nossa marca pessoal e trazendo o Move para o mundo. Aí você fala da questão do clube, né? É muito engraçado porque eu fui pesquisar, não tinha muito o que fazer. Eu falei, cara, eu preciso estar em lugares com pessoas que têm o meu DNA, que empreendem, que sabem o que é viver essa vida, que sabem o que é construir um negócio do zero, sem atalhos, sem conveniências. Eu preciso conviver, trocar com essas pessoas. Tanto para eu me fortalecer a mente, né? Estar cercada de pessoas que de alguma maneira, de fato, entendem o que é viver isso. E, claro, a gente sempre pensa estrategicamente em como a gente pode ganhar e como as pessoas podem ganhar com a gente, né? Então, esse foi o primeiro passo, assim, que eu dei, que eu falei, cara, eu preciso saber onde estão os empreendedores dessa cidade. Onde que esse povo se esconde, né? Que lugares eles frequentam? O que comem. Do que se alimenta. Mas eu lembro que eu até tomei uma decisão estratégica, até a academia que eu treino, é uma academia que eu sei que as pessoas que frequentam são pessoas que tem a ver comigo, né? São pessoas que vão me entender e tudo. E aí chegamos no céu. O céu foi muito engraçado. A gente tá falando aqui, a gente sabe da história, né? Que a gente viveu isso. Eu mandei um áudio um dia pra Gabi e falei, amiga, seguinte, eu preciso fazer parte de um ecossistema empreendedor. Eu preciso estar nesses lugares e eu sei, porque eu acompanho a Gabi há muitos anos, e eu sabia já, né, que ela estava à frente de uma operação, né, e ela ia ter esse conhecimento para me passar. E eu lembro que eu questionei ela sobre isso, falando, amiga, me conta como é que é, onde que tem esses lugares, onde que eu posso me associar. E ela me fez um dossiê de todos os lugares, né, que hoje em Manaus faziam sentido para mim nesse aspecto, nesse sentido. Mas foi um amor à primeira vista. Quando ela me trouxe o céu, me trouxe todos os benefícios do céu, né? Todas as conveniências, né, que a gente tem através do céu, além da troca de experiências, além dos encontros, das masterclass, né, dos almoços. Enfim, era tudo que eu estava buscando. Era, de fato, tudo que eu precisava. Eu lembro até que nós conversamos, eu falei, amiga, eu quero me associar ao céu. E foi questão de dias para eu me associar. Não foi uma coisa que eu falei e levei meses para voltar e falar, não, vamos fechar isso. Eu realmente falei, num dia a gente conversou, no outro dia eu pensei, e no outro dia eu já estava como uma associada, né, do céu. Que para mim, cara, isso tem um peso gigante, né? O céu é um acelerador incrível de negócios. E quando eu imagino eu estando nesse meio e pensando o quanto a WeMove pode evoluir com isso, eu me sinto feliz de ter tomado essa decisão. Inclusive, os meus sócios, embora não estejam aqui, né, estejam em outros estados, também estão felizes de saber que, por intermédio de mim, através do céu, nós vamos ter uma evolução real, talvez mais acelerada para o nosso negócio, né? Então, eu vejo o céu como um lugar muito estratégico. Para mim, vai muito além de meros cafés, né? Vai muito além de conversas, de momentos de interação. Para mim, ele é um antro de conhecimento e é um verdadeiro pontapé, né, para te levar a lugares mais altos num tempo muito mais curto, né? Então, o céu surgiu assim na minha vida e agora, além de amigas, somos parceiras, né? Parceiras dentro do céu. E foi assim que eu me coloquei nesse universo, né? Foi uma decisão estratégica de marketing, de posicionamento que acabou me trazendo ao céu. E o que é interessante é que eu poderia ter puxado sardinha logo direto pro meu, né? Então, quando a Emily veio falar comigo em relação, eu preciso estar em ambiente, Gabi, eu vejo tu dar palestra, tu tá em tal lugar, tal instituição, e aí eu falei, então, tem esse, e eu fui listando realmente. Sim. E aí deixei ela super livre para escolher qual caminho que ela ia seguir, né? E fico muito feliz de você estar aqui com a gente, como eu falei, passa um filme na nossa cabeça, né? Quando a gente tá ali com 14 anos, na fase do ensino médio, a gente fica, meu Deus, será que quando terminar aqui o terceiro ano, será que a gente vai ainda se falar, né? Como é que vai ser? A gente ainda vai se encontrar, família, enfim, que a gente sabe que muda, né? Então, passa realmente um filme, a gente sentar juntos e falar sobre negócios, ser sócios, parceiros, e algo assim que eu fico muito feliz, de certa forma, ter impactado alguém, né, do meu ciclo para esse meio.
Então, é algo que a gente se torna realmente influenciadores disso, porque a gente fala com tanto amor, com tanta estilo de vida. Eu falo sempre que marketing, empreendedorismo se tornou meu estilo de vida, que isso impacta as pessoas de tal forma que às vezes a gente não tem nem noção que chega na vida delas, né? Então, recente, um amigo meu assinou a carta do CLT pedindo demissão para ele dar início ao negócio dele. Então, eu fico assim, nossa... E eu não fico forçando ninguém, sabe? Mas eles veem realmente resultados. E é o objetivo do CEL, da Ratoritech, alavancar negócios, acelerar empreendedores para outro nível, seja de mentalidade, seja financeiro, seja de ambiente. Então é muito legal ver que desde o início a gente já está tendo esse impacto na sua vida. Realmente é algo que supera todos e qualquer resultados numéricos. Né, ver a evolução das pessoas e ver que você vê esse potencial na gente. Com certeza. Ver esse crescimento, essas oportunidades, né? E nasceu aqui no Norte, né? Que muitas das vezes o Norte fica tão ali aquém do resto do Brasil, né? E vir com essa proposta realmente inovadora. E outra coisa é que a Emily já entrou um novo formato do CEL, né? Então, a gente sempre está inovando o CEL. Ele está completando 1 ano. Só que nesse meio tempo, 6 meses ele funcionou de determinada forma. Depois de 6 meses, ele já está tendo aí não vou dizer um reset, mas ele está vindo com uma nova versão. E a Emily, uma mudança estratégica. E a Emily já entrou nesse novo formato, né? Ela nem sabia. Foi realmente uma surpresa. Ela tem entrado com esse novo formato e a ideia é realmente só crescer. Então, ela recebeu aí algumas premiações, né? Foi aí gloriada, valorizada publicamente, né? Com essa nova entrada dela. Então, realmente, a gente fica muito feliz com a sua participação e a sua contribuição no clube. Ah, Gabi, assim, eu quero que vocês saibam que quem se sente lisonjeada, obrigada a eu. Assim, um prazer é meu, sabe? É uma satisfação poder fazer parte disso, poder, inclusive, entrar num clube que também, né, tem pouco tempo. Tem praticamente o mesmo tempo de WeMove. E é legal porque a gente sabe que quem entra agora é que surfa na onda, né? E eu espero ser um agente de transformação e de evolução também para o CEL, né? Se vocês conseguirem ver aqui minha blusinha aqui do CEL, que aí só quem é CEL pode ter, né? Mas para mim é um prazer, cara, uma satisfação, é uma honra. Eu faço questão de falar sobre o CEL, eu faço questão de multiplicar a palavra do CEL, de poder dizer às pessoas que eu estou incluída dentro desse clube de pessoas de alto nível, de grandes empreendedores, sabe? Como eu falei no início do podcast, a fama precede, sabe? E a fama de você se precedeu. Não é à toa que eu hoje, depois que nós já estamos dentro do CEL, eu depois fiquei sabendo de uma pessoa que já conhecia, de um outro amigo meu que já sabia, eu falei, cara, então assim, a Gabi tá estourada no Brasil, tá estourada no Norte, né? Então, pra mim, eu tô feliz, cara, de verdade, de maneira genuína, sabe? Sem falar da boca pra fora. Eu sinto que a entrada no CEL, ela é um marco. Ela é um marco de algo que está por vir. Ela é quase como se fosse uma mudança simbólica de vida, sabe? De vida de maneira geral, né? No caso, a gente está falando mais de negócios. Mas você está perto de pessoas que são luz, né? Que estão conquistando, que estão desbravando, que estão dia após dia pagando preço. E a gente sabe que empreender não é fácil, né? Isso muda tudo. Conviver com pessoas que sabem o que é isso e que fazem isso muda completamente o nosso jogo, assim, sabe? Então é isso, eu que agradeço por esse papo. A gente já tá encerrando, que eu já tô aqui indo nem sei se já é isso mesmo. Então deixa aí para as pessoas te acompanharem, tuas redes sociais, o WeMove, né? Como é que eu faço para contratar, entrar em contato? Pessoal, é o seguinte, nós temos alguns canais. Se você quiser encontrar o WeMove, é só digitar o WeMove Assinatura na barra de pesquisa do Instagram, que você encontra o nosso perfil oficial. Loginho amarelo, tá? Que você já encontra a gente lá. E por dentro do Instagram você tem acesso ao nosso site. Apesar de nosso site é www.wemoveassinatura.com.br, então você já cai direto lá. E você consegue conversar com a gente por vários canais, tanto pelo Instagram, se você mandar mensagem, vai ter um time de suporte para te atender. Se você entrar em contato com a gente pelo site, deixando os seus dados, a gente já entra em contato pelo WhatsApp para conversar com você. E, lógico, nós somos muito atuantes em redes sociais. A gente é muito presente, né? A gente tem uma pegada digital muito bacana. Então, comente. Se você comentar, se você fizer qualquer interação com a gente em redes sociais, a gente também vai ter o maior prazer de conversar contigo. E o meu perfil também está à disposição, na real, né? Se você também quiser me seguir e acompanhar, eu fiz muito recentemente uma mudança estratégica de conteúdo também, onde eu vou mostrar no meu perfil pessoal
que talvez não seja tão pessoal assim, né, a partir de agora, os bastidores de uma startup em crescimento, né, os bastidores do que eu faço, das decisões estratégicas, das campanhas, né, dos movimentos que a gente vai fazer na WeMove. Então, se você tem essa vontade de saber como funciona no chão da fábrica, né, como que essa operação funciona de dentro para fora, eu vou ter o maior prazer de te ter no meu Instagram também, porque lá eu vou começar a mostrar bastante disso. E é isso, pessoal. Aguardo vocês lá, fiquem à vontade para mandar mensagem também. E obrigada, Gabi, por essa conversa, por esse papo. Para mim foi leve, foi gostoso, foi prazeroso poder dividir a minha trajetória, e não só a trajetória da Emily, né? Mas a história da WeMove, de como ela surgiu. A gente quer ser visto como uma empresa que causa uma transformação real, né? Que a gente quer deixar um legado, não é simplesmente dinheiro em jogo, né? Ou conseguir mais assinantes, mas a gente quer realmente trazer uma maneira diferente de se conectar ao universo de mobilidade. Eu acredito que a gente tem feito bem o nosso papel. Sensacional, a gente que agradece a tua contribuição, teu momento aqui com a gente, compartilhando um pouco dessa trajetória, e a gente fica muito feliz de ouvir esses feedbacks relacionados ao clube também. Realmente é algo que vai além das nossas expectativas muitas vezes. Então, realmente, gratidão. E a gente espera aí ter muito tempo de sucesso, de parceria. E quem sabe uma nova oportunidade a gente se encontra aqui. É verdade. Então, é isso. Nós ficamos por mais um episódio. E você que quer fazer parte do Clube de Empreendedores Leads, basta entrar nas nossas redes sociais, Ratoritech ou Ratoricel, e você vai ter ali o nosso WhatsApp, o nosso canal de contato, onde talvez outras pessoas podem falar com você sobre como funciona, quais os benefícios, você pode tirar todas as suas dúvidas e vir fazer parte desse clube que só cresce aqui em Manaus. Então, até a próxima. Tchau, tchau.